Fala aí, bem-vindo de novo a um novo episódio do podcast da 3R4 Seguros. Hoje é o episódio número 10. Estou feliz de atingir esse marco, porque a gente começou esse projeto há pouco tempo e tem sido muito interessante trazer executivos, empreendedores, né, o pessoal que está nos bastidores das empresas, para a gente entender um pouco mais de como elas funcionam. E isso traz repertório, traz conhecimento para a gente fazer novos produtos, melhorar serviços. Então está sendo muito interessante para a gente e espero que seja aí para você também que está vendo ou ouvindo a gente. Hoje a gente tem um episódio com o Danilo Drighetti. Ele é o diretor de operações, COO, Danilo. Diretor de COO, operações. aportuguesado, né? Diretor É, de operações da Super Sim. Vamos conhecer o Danilo, vamos conhecer a Super Sim e vamos entender em que momento que eles estão, o que eles planejam para o futuro. Mas eu não quero fazer a tua introdução, Danilo, eu quero que você faça aí a introdução de quem você é, a sua origem, enfim, se apresenta aí, o que você faz, para quem que você faz, conta um pouco de você para a gente aí. legal. Bom, primeiramente, Igor, te agradecer por me receber aqui. Agradecer a 3R4, que vem fazendo um trabalho inovador aí no ramo de corretagem de saúde. E falando de mim, bom, tenho 35 anos, recém-casado com a Mariana, do interior, sou de São Carlos, naturalmente, natural de São Carlos. Estou em São Paulo aqui há 5 anos. Vim para São Paulo aí para trabalhar com a Super Sim, então desde que eu tô aqui, um único emprego. Seguimos firme e fortes na Super Sim, com uma trajetória legal que a gente vai contar aqui. É, Sou engenheiro de produção. ah, Passei o início da minha carreira numa indústria completamente diferente, num segmento muito diferente. É, Costumo brincar que os 6 primeiros anos da minha carreira, me formei em dezembro de 2013 e ingressei na indústria farmacêutica no ano de 2014. Na minha época, aí, alguns anos atrás, o pessoal que era recém-formado sempre buscava os programas de trainee das grandes companhias do É país, as verdade. Sim. multinacionais. Se formou, já busca trainee, é verdade. Eu também passei por isso, assim. Eu sou um pouco mais velho, né? Uhum. Me formei em 2005, mas realmente sempre teve, né, esse apelo de trainee, né, nas empresas. Exato. Então era inicialmente a competição do vestibular, depois era a competição do emprego, e aí felizmente prestei vários processos, né, e acabei ingressando no programa de treino da AMS, que é a indústria Ah, da farmacêutica. AMS? Teve um convidado aqui, o Felipe Bittar, que foi um tempão da AMS. Hoje ele está tocando outros projetos ali, hoje na Alpfit, mas ele foi alguns anos ali da AMS, então conheço um pouco da empresa aí. Legal. Então esse foi meu primeiro emprego, e fiquei por lá 6 anos. Durante esse programa aí, eu fui um dos poucos da minha turma que foi de fato trabalhar com a engenharia de produção, né? O pessoal, como você sabe aí, da engenharia costuma ir para áreas financeiras, etc. Então eu trabalhei bastante tempo, de fato, ali planejando produção, entendendo melhorias, usando as ferramentas da faculdade ali que a gente aprendeu de Lean Manufacturing. Tive um tempo em Manaus, a MS estava recém-inaugurando uma planta na Zona Franca e era a primeira indústria farmacêutica a ir para a Zona Franca, então havia uma dificuldade por mão de obra que é muito especializada na indústria farmacêutica, então bastante gente aqui que estava na sede em Hortolândia foi migrada para lá e eu fui um deles. E aí fiquei lá por 6 meses, iniciando a fábrica. Então era um projeto bem complexo, assim, para a gente apertar o play ali na produção. E aí eu retornei, fiquei mais um tempo ali, principalmente na área de supply chain. Então, basicamente o que eu fazia ali era entender um pouco de planejamento de demanda e como isso se comportava dentro da fábrica. Era um elo
entre as áreas comerciais e as áreas de operações. O supply chain, para quem não conhece, você é a cadeia de suprimentos, é isso, né? Não só isso, né? Além de ter ah, toda a parte ali que vai colocar, vamos dizer assim, os insumos necessários para a produção e vai colocar os insumos acabados para os clientes. Também tem toda uma parte dentro do supply chain, que é a que eu fiquei bastante focado lá, que era o planejamento de demanda, que é entender com os times comerciais qual a previsão de vendas de cada um dos medicamentos. Então, eram milhares de SKUs, né? Sim. Então, a maioria dos insumos farmacêuticos são importados, então você tem um delay para que essa matéria-prima chegue até a fábrica, e então, sem que haja um planejamento, um forecast com algum grau de assertividade ali, você vai acabar estocando coisa a mais ou você vai acabar perdendo venda. Uhum. Então, hoje em dia está até bem avançado, modelagem por trás disso, mas eu era o elo ali entre as áreas comerciais e a fábrica, que sempre tinha o anseio de produzir o que dava mais produtividade, mas não necessariamente era o que os times comerciais estavam vendendo. Então, era uma posição não só bastante analítica, mas também um pouco política ali, porque você tinha que entender ali as dores de cada uma das pontas, né? E aí, estava chegando já no 6º ano ali de empresa, só havia trabalhado em um único lugar até então. Isso foi no ano de 2020, ano da pandemia. E aí pô, mundo cada vez mais digital, eu com interesse também cada vez maior por áreas mais de serviços, né, principalmente serviços financeiros. Tive a felicidade aí de ser um amigo meu, que é headhunter, estava fazendo algumas vagas para a SuperSim, que era uma empresa recém-criada, 6 meses de vida apenas. Chegou até mim e trouxe uma posição que, segundo ele só indicaria pessoas que de fato ele conhecesse, porque era uma posição para a SuperSim, que era uma empresa que ele tinha uma admiração pelos fundadores, e uma Uhum. posição relevante. Então, fui convidado para ser à época, né, o head de vendas, o que a gente chama de verificação, da SuperSim, que era uma empresa embrionária ainda. Né, era uma empresa que, me recordo, o primeiro mês que a gente fez 1.000 emissões, né? Hoje a gente faz 1.000 emissões em algumas horas, então Cara, que lá legal, atrás cara. Aham. foi um marco e tanto, e hoje, enquanto a gente está falando aqui, a gente está. Provavelmente ao longo desse podcast a gente vai atingir essa marca. Então foi um crescimento exponencial nos últimos 5 anos, não só para a empresa, mas pessoalmente para mim. E a gente vai discutir um pouco aí. Passei por várias áreas e desafios aí ao longo desses últimos 5 anos. Danilo, eu tô te ouvindo falar e tentando fazer. Eu fui também da área de crédito e cobrança no início da minha carreira. Eu fiz administração na USP, me formei em 2005, mas logo que eu entrei na faculdade, eu também entrei na área de crédito e cobrança. No antigo Banco Real, então mostra um pouco a minha idade. Hoje é o Santander, né? Mas o que você está comentando sobre crédito, eu vejo uma conexão entre o que você falou sobre o supply chain e crédito, que na verdade é isso, é você otimizar recursos, né? Então eu imagino assim, você abre a aprovação para todo mundo na SuperSim, possivelmente isso daqui a alguns meses vai ser sentido na inadimplência. Se você fecha para todo mundo, bom, você não cresce, não existe a SuperSim. Então, eu acho que em algum momento ali essas coisas devem se unir, essas histórias aí, para você conseguir entender como é que você otimiza esses recursos para otimizar a entrada e que não te dê problema ali na frente, né? Sem dúvida. A gente brinca. Dar crédito é muito fácil. E ter inadimplência zero também é muito fácil. É só você não dar crédito. Só não emprestar para ninguém, você tá dando. Exatamente. Então, bom, falando um pouco aqui da SuperSim, né? A gente é uma empresa focada no microcrédito. Então, a gente, lá atrás, nós identificamos que havia e ainda há um gap gigante de oferta de crédito para a maior parte da população brasileira, né? Os bancos tradicionais ou até as grandes fintechs estão muito focados ali em classes A e B. E tem muita gente no Brasil que não tem acesso a crédito. Número assustadoramente alto, assim, só
População negativada, a gente está falando aí entre 70 a 80 milhões de brasileiros. Nossa, é maior que muito país, né? Exatamente, assim, muito país relevante, né? É. Então, acho que tem esse desafio. E além disso, tem também boa parte da população com pouco dado disponível, né? E aí, obviamente, as instituições financeiras tradicionais preferem não olhar para esse público e focar num público de maior rentabilidade e de baixo risco. Então, lá em 2020, ainda menos, né? O mundo mudou bastante, né? Pós-pandemia, mas ainda assim havia uma oportunidade grande para se posicionar como uma empresa de microcrédito para clientes de classe C e D. Então, apesar da oportunidade ser gigante, o desafio também é enorme, né? Você para e passa a se perguntar por que que não existe, ou não existia quase ninguém fazendo isso naquela época e ainda hoje, né? Porque é arriscado, é complexo, porque não é nada trivial, porque é demorado. Então, a gente começou lá atrás com esse foco de democratizar o acesso ao microcrédito no Brasil, de dizer sim para o maior número de brasileiros, até daí que vem o nome Super Sim. Uhum. E aí o grande ponto aqui é como, né? Como que a gente vai falar sim para um cliente que só ouve não, né? O que que a gente tem de diferente para conseguir flexibilizar o crédito, né? E aí a gente estava até conversando aqui anteriormente, né? Muitas vezes, quando a gente começa esse debate, a primeira coisa que vem em mente, principalmente hoje em dia, é a modelagem de crédito, políticas de crédito. E, obviamente, a gente entende que isso é uma parte fundamental do processo. Cada vez mais a gente ter acesso a dados diferentes e a dados que não são commodities, né? Mas dados comportamentais do cliente são dados cada vez mais interessantes e são incorporados aos nossos modelos, às nossas políticas de crédito, mas isso por si só não é nem de perto suficiente para você estruturar uma empresa de microcrédito focado num público de baixa renda. A gente entendia desde lá de trás que um dos principais pontos é a gente fazer o ciclo de crédito completo. E o que significa isso, né? Então é a gente, no primeiro momento, nosso plano de aquisição de cliente passou completamente por se aproximar dos marketplaces de crédito, que são os geradores de lead, eles que têm a competência de capturar os leads e direcionar para a gente. Então, a gente, de forma muito consciente, entendemos que o caminho de aquisição de clientes passava por canais, e aí a gente tem vários parceiros, os mais relevantes do país, desde o início conosco. Então, esse é um trabalho que a gente optou por não criar uma marca forte de maneira orgânica. Então, a gente optou por ter, junto a esses canais, o grande fornecimento de clientes para a empresa. E aí, a partir desses canais, obviamente, a gente trabalhar o lead, não só, novamente, na modelagem, no motor de crédito, mas principalmente numa área de vendas. Então, pô, beleza. Encontramos aqui o Igor. Igor não tem acesso a crédito. Igor veio para nós através de um parceiro. Ah, pô, compramos alguns dados do Igor. Também observamos alguns comportamentos do Igor aqui conosco. Então a gente entende que ele é um perfil que pode ter acesso a R$ 500. Uhum. Só que aí vem a segunda parte, assim, será que o Igor quer tomar esse crédito com a gente? O Igor sequer conhece muitas vezes a companhia. É, Qual o destino, talvez, desse dinheiro, né? Exato. A gente vai então entender se o Igor não converteu ali automaticamente, se o Igor não aceitou a nossa proposta, a gente precisa ter um time de vendas aqui, que é Uhum. essa área que eu entrei inicialmente para tocar. Então, pô, passado alguns instantes ali com a proposta aprovada, pô, o Igor a gente já teve algum custo com ele, né? Seja com o parceiro, seja no disparo de algumas réguas, seja inclusive, né? Comprando dados do Igor, a gente já entendeu que o Igor é um cliente bom. Não vamos desperdiçar esse cliente, né? E até fazendo um paralelo com a indústria, né? Você
comprou a matéria-prima, comprou a embalagem, embalou e chegou ali na etapa final. O exemplo que eu costumo dar é amassou esse produto. Você não Uhum. vai jogar ele fora, você vai retrabalhar isso e vai voltar ele. Então a ideia da área de vendas, né, inicialmente, explicando aqui vamos entrar em contato com o Igor, vamos explicar quem é a SuperSim, vamos explicar as condições dele, vamos negociar com o Igor, eventualmente a gente consegue ajustar alguma taxa, ou ajustar uma data de vencimento, ou eventualmente até entender um pouco o caso particular do Igor e ver se a gente é capaz de aumentar o principal. Então a gente criamos um time operacional interno e entra em contato com os clientes nessa fase final de contratação. Isso passa segurança para o cliente, isso passa segurança para a gente também, para entender que, poxa, o Igor é o Igor, as informações aqui que a gente capturou deles e as solicitações, ainda mais no Brasil, né, que a gente tem tanto ataque de fraude, vazamento de dados. Relevante a gente ter esse tete-a-tete com o cliente também, do ponto de vista de antifraude. E a gente passar a segurança, a gente ajustar essa proposta, a gente personalizar essa proposta de forma humanizada mesmo. Então, a gente, com o nosso time operacional, a gente entende que ele é tão relevante quanto o motor de crédito. Então, time interno, que não é um time terceiro, que tem os valores e a cultura da SuperSim, e vão ter a tratativa orientada e treinada para falar com esse cliente e gerar uma conversão de um cliente que eventualmente não viria a converter e a gente só teria despesas. Então e geralmente, né, o cliente que não converte, qual a mensagem que ele está passando ali, né? Ele é um cliente que ele é diligente com as parcelas, ele é um cliente que não é fraude, afinal. A fraude teria convertido, né? Exatamente. Então, naturalmente, já é um lead melhor, que a gente estaria deixando dinheiro na mesa se a gente simplesmente passasse batida e não tivesse esse time para entrar em contato com ele e converter. Então, não só geramos uma conversão, mas a gente gera uma conversão melhor. Comprovadamente, esse cliente tem uma inadimplência mais baixa que os demais por essas mensagens, esses comportamentos que ele passou para a gente, né? Então, claramente, esse cliente que é retido, ele faz diferença total no nosso resultado. Então, né, quando eu entrei na empresa, era para estruturar justamente esse time de vendas que ia pegar na mão do lead, que já foi aprovado pelo motor de crédito, e ia buscar tornar esse lead num cliente de fato nosso, né? Um cliente originado por nós. Obviamente, muitos dos clientes automaticamente se servem, se convertem, e muitas vezes eles se submetem aos steps ali que a gente tem de fraude. Mas muitas vezes é necessária uma intervenção humana e esse time foi criado por mim lá em 2020. Você tá falando um negócio que a gente tem esse tipo de discussão também lá na empresa. E, por exemplo, a gente tem um canal hoje de atendimento direto ao funcionário, tá? Então, você imagina que a tua empresa tem um seguro-saúde lá, seja ele, né, qual for. Você tem um atendimento da seguradora, sei lá, Sul América, Bradesco, Amil, e a gente oferece uma intermediação entre essas conversas, porque geralmente pode ser que seja algo muito técnico, ou tem dúvida, carteirinhas e tudo mais, enfim. Aí a gente tem duas opções, ou a gente automatiza isso com uma IA, por exemplo, respondendo, ou que é o que a gente optou, que é falar com a pessoa, porque o que a gente também entende é em qual ponto, e aí acho que essa é uma discussão interessante, né? Você tem a IA e tem um monte de tecnologia que já serve ali para algum propósito, mas tem algumas que você precisa avançar, né? E precisa ter esse toque humano, né? No teu caso, você tem o que você falou, né? De entendimento melhor daquele cliente, né? A rentabilidade que ele pode trazer, ou até o destino que ele vai dar para aquele dinheiro. Enfim, você deve ter ali o seu checklist ali de informações, né? Para basear a tua decisão. E do nosso lado, pô, a gente tá tratando a saúde do cara, né? Tipo, não dá para ser aperta 1, aperta 2, aperta 3, né? Uma resposta robótica. Então, e o volume também não é gigantesco também o que permite, né? E quando eu vejo você falar, e pelo que a gente estava conversando, né? Você entrou em 2020, tinha lá 30 pessoas, acho que na operação. Hoje vocês são em quanto? 300, né? Um pouco mais de 300. 10 vezes maior. Deve ter dado certo isso que vocês fizeram, né? Senão vocês não tinham crescido desse jeito, né? Exatamente. É só uma ordem de grandeza, né? O time cresceu 10 vezes. Eu acabei de dar um exemplo aqui que a gente fazia 1.000 operações no mês e a gente faz 1.000 operações em algumas horas. Então,
isso é escala na veia, né? O nosso volume de operações cresceu muito mais de 100 vezes para um time que cresceu 10 vezes. Acho que essa é a melhor definição de startup que a gente possa ter, né? A gente E vocês mantêm esse processo de vendas? sim, ainda temos esse processo. É claro que com a entrada da IA, muita coisa está sendo automatizada, principalmente esse atendimento receptivo, né? A IA, ela é muito trivial para você atender o cliente que está te chamando. Mas a gente também tem um lado que é um pouco mais, a gente tem um pouco mais de dificuldade, que é a gente ir atrás do cliente, a gente convencer o cliente. O cliente que está vindo falar é muito mais simples, pô. Ele está completamente interessado no crédito, ele quer ajustar algum ponteiro ali ou está com alguma dúvida. E a IA é muito fácil para para esse caso, né? E aí hoje a gente está tentando usar a IA também para fazer o contrário. Pô, o Igor não quis, não demonstrou interesse. Vamos nós atrás do Igor. E aí esse contato ativo e não receptivo, ele é um pouco mais complexo, né? Então, a IA é muito boa para o receptivo e o ativo ainda a gente é bem dependente do humano ali. E aí acho que além disso, concluindo aqui a etapa de vendas, né? A gente tem utilizado cada vez mais as automações, mas esse time nosso, ele é cada vez mais especialista em entender o caso específico do cliente. E, obviamente, as nossas ferramentas internas, elas vão atualizando o status daquele cliente conforme essas interações vão acontecendo. E muitas vezes essas interações, elas podem gerar melhoras ou até pioras naquelas condições do empréstimo. Então, hoje, por exemplo, esse time de vendas, ele já está apto a solicitar ao cliente o consentimento ao Open Finance. Então, o cliente está insatisfeito com a proposta. Assim, pô, me dá uma contrapartida aqui, deixa eu entender um pouco dos seus dados bancários para entender se faz sentido eu eventualmente dobrar esse valor. E aí o nosso time Super Sim passando essa confiabilidade do Open Finance ou a nossa própria IA passando essa confiabilidade do Open Finance, o cliente dá o consentimento e mediante esse consentimento a gente pode, obviamente, rever algumas taxas e condições aí. Então a gente tem usado não só, acho que tem duas agendas prioritárias aqui que a gente já mencionou. O uso de IA, obviamente. Acho que está na moda, não só está na moda, como está sendo completamente estudada por todos os ramos e para a gente não é nem um pouco diferente. E o uso pode ser em várias frentes. Nossa, estou dando um exemplo aqui. Mas também a agenda do Open Finance tem sido muito importante para a gente. A agenda do Open Finance, ela permite o que eu falei lá no início, a gente ter acesso a ainda mais dados desse cliente que muitas vezes é um invisível ali, porque ele não é um cara CLT, que tem uma renda mensal frequente, que a gente consegue estimar bem a capacidade de pagamento dele. Hoje a gente tem a população cada vez mais empreendendo, autônoma, muitas vezes até na informalidade, e o Open Finance, junto do Pix, né, facilita a gente ter uma compreensão maior da capacidade de crédito desse cliente, e isso tende a flexibilizar ainda mais o crédito quando bem usado, quando bem estruturado. Esse é um desafio nosso lá também. Pô, e é um negócio interessante. Eu tive com a minha filha, eu moro no Ipiranga, né? E lá tem um museu, um parque fantástico, assim, para levar as crianças e tal. E aí levei lá a minha filha para andar de carrinho de rolimã, lá. Descer de carrinho de rolimã lá. E aí, putz, deu sede, né? Eu falei, vou comprar água lá. O cara vende a água lá, R$ 5 na maquininha, né? Na maquininha ali que tem o Pix, que tem o crédito, que tem o débito, enfim, ele tem todas as informações ali estão lá, né, desse pequeno empreendedor ali que, enfim, não fatura milhões, mas as informações dele existem, né? Então, assim, você imagina ali que ele compra água no atacado, né? Ele compra o gelo, ele coloca lá junto e deve tirar um lucro dali. Então, assim, imagino que esse cara não tá lá nas bases mais tradicionais, vamos dizer assim. E aí você conseguir capturar esse tipo de informação te dá algum sinal de falar, poxa, ele está usando, por exemplo, você falou os R$ 500 ele vai comprar uma segunda. Tô chutando uma hipótese aqui, né? Mas ele vendeu tudo ali até o meio-dia e vai embora porque ele não tinha mais dinheiro para comprar antes. Com R$ 500, talvez ele fique o dia inteiro e venda ali duas caixas ali de água ao invés de uma, né? Eu acho que
Isso é super relevante, assim, no trabalho que vocês, né, as fintechs que estão mirando para esse público trazem, né? Que é a possibilidade de realmente mudança de vida, né? Eu acho que eu fui de crédito e cobrança durante algum tempo e a gente olhava somente para inadimplência. Então, assim, aquele cara que já estava negativado, que já no banco já tinha dado algum problema, deixou de pagar, putz, esse cara nunca mais aparecia em nenhuma lista, né? Fala, não, vai buscar os caras que ainda não têm crédito, né? Que era a área comercial. Bom, mas a vida do cara pode ter mudado, ou às vezes ele vai voltar a produzir e ter renda a partir daquele aperto de mão lá que você deu de R$ 500, né? Que você falou, R$ 1.000, né? Exatamente. Acho que esse perfil de cliente que você bem exemplificou aqui é um dos nossos, pô, principais públicos e um dos nossos principais propósitos. Vamos entender que 10 anos atrás, esse o vendedor de água, ele provavelmente ele estava recebendo em dinheiro, ele estava mais invisível ainda. Então, a gente já tem hoje os mais diversos métodos de recebimento que esse cara pode ter. Então, ele pode ter o Pix, ele pode ter o cartão de débito ou de crédito do cliente entrando na conta dele. Então, esse dado anteriormente ele era invisível e hoje ele já é bem mais visível. Então, a gente tem que cada vez mais capturar esse dado. O Open Finance facilita a captura desse dado. E, obviamente, acho que o nosso público é muito semelhante a isso. Então, é um cliente que... É um cliente não, né? É um vendedor ali que muitas vezes não tem acesso a crédito e o que ele tem de dinheiro é para girar algumas horas. E a gente pode transformar essas algumas horas em alguns dias. E, evidentemente, ele vai tendo mais escala para o negócio pequeno dele, né? Então, a gente fomenta justamente esse público. É claro que há outros perfis também, outras finalidades, aliás, que também nos procuram. Tem casos aí, tem a pessoa não consegue comprar um medicamento muitas vezes Hum. porque não tem limite no banco, não tem cartão de crédito e a gente é a última alternativa ali. Acaba sendo mais satisfatório a gente fazer um capital de giro, mas a gente está ali também para esses momentos muito delicados na vida de milhões e milhões e milhões de brasileiros, né? É, população, como a gente disse aqui, que é carente de crédito, do microcrédito, que está exposta a essas duas situações que a gente colocou agora, é enorme. A casa de milhões e milhões e dezenas de milhões de brasileiros, né? Então, esse é o nosso propósito, sem dúvida. E quanto mais a gente conseguir acessar informações, usar a tecnologia para processar esse Open Finance, para falar com o cliente, a gente vai conseguir baratear o crédito. Então, a agenda de otimização ela é repassada para o consumidor, porque o consumidor, pô, a gente vai conseguir aumentar. O nosso objetivo não é atingir a menor inadimplência possível. O nosso objetivo é atingir o maior público possível em patamares definidos de inadimplência. Se a nossa inadimplência está muito baixa, a gente está errando na concessão. Uhum. Se a nossa inadimplência está muito alta, a gente também está errando na concessão, mas do ponto de vista de estar sendo muito exagerado ali na concessão do crédito. Então, a gente tem os nossos parâmetros definidos de inadimplência, a gente tem que mirar eles. E quanto mais eficiência a gente tiver, mais sim a gente vai dizer. Que legal, cara. E aí, você estava me dizendo, acho que a gente pode entrar um pouco nesse assunto, que é, né, a cultura que vocês têm lá de pessoas, enfim. Esse é um insumo importante. Eu não quero usar insumo de uma forma, né, ruim, mas assim, dentro dos seus processos, você tem tecnologia, uma série de bases de dados, mas o grande diferencial vai estar em como aquele teu funcionário vai buscar essas informações, fazer a união entre eles e dizer o sim lá pro cliente, né? Como é que foi a construção disso? E hoje vocês têm muito mais pessoas fazendo isso, então com certeza vocês estão acertando aí nesse processo. É, conta um pouco de pessoas aí dentro e cultura aí da SuperSim. Sim. Bom, desde o dia zero a gente sempre reforçou que a SuperSim é uma empresa de dados e tecnologia. Então não é uma financeira, é uma empresa de dados e tecnologia. E que essas duas frentes, elas obviamente passam por a gente ter pessoas capacitadas para cada vez mais a gente explorar os dados e a tecnologia. E aí, quando a gente fala no setor que a gente está,
a gente pensa, poxa, eles estão falando em dados de tecnologia usados para concessão de crédito e a pessoa vem em mente o motor de crédito, pô, usar o Open Finance, usar os dados comportamentais que a gente está capturando desse cliente e tal, mas vai muito além disso. Então, desde o dia zero, a gente optou por ter uma operação e uma operação interna que não só passe por essa área de vendas, mas também por uma área de cobrança. Então, o ciclo de crédito vai muito além da aquisição do cliente e do motor de crédito. A gente enxerga como fundamental essa operação de vendas para converter os melhores clientes e principalmente a operação de cobrança que vai ali através das nossas ferramentas, através das nossas hipóteses, cada vez mais conseguir recuperar esse crédito de um cliente que está em atraso. Então a gente sempre focou em ter um time interno que, com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, com as nossas ferramentas, pudesse cada vez mais buscar a excelência na venda e na cobrança. Então, a gente trouxe muita gente de fora com experiência nessas duas áreas. Então, pessoal que atuava em telemarketing, pessoal que atuava nas agências de cobrança, mas com muito diferencial em relação a esses lugares. Primeiro que essas pessoas, uma vez que elas estão na SuperSim, elas passam por um processo robusto de onboarding, de treinamento, de compreensão dos nossos valores e cultura, que muitas vezes elas não passaram nas empresas anteriores. Segundo, que a gente tem benefícios muito acima do mercado, se comparado a esses exemplos que eu trouxe, que fazem, obviamente, que essas pessoas tenham não só uma retenção maior, mas ah, uma vontade de entrega muito superior à que elas teriam em lugares que muitas vezes elas são maltratadas. Então, a SuperSim, tendo essas pessoas internas, bem treinadas, bem pagas, e muitas vezes, até um ponto que a gente estava discutindo aqui anteriormente, né, com outras perspectivas que virão, dado ao bom desempenho dessas pessoas nessas áreas operacionais, fazem com que o nosso time seja diferenciado. Então, tem alguns exemplos aqui. A gente tem uma pessoa que está num time de vendas, por exemplo, que tem trazido bons insights para os supervisores, para os coordenadores, e a gente enxerga que essa pessoa tem um diferencial analítico. A gente, à medida que essa pessoa, por meritocracia, começa a ter bons resultados, e a gente, associado a isso, uma visão crítica diferenciada, a gente puxa essa pessoa para uma trilha de dados, essa pessoa vai sair da linha, vai deixar de falar com o cliente o tempo todo que ela está na empresa, ela vai continuar ali exercendo o cargo dela por algumas horas, mas a gente vai explorar uma trilha junto a ela, dela entender, pô, como está o comportamento do nosso discador aqui, como que está a performance do time, quais campanhas a gente pode eventualmente fazer aqui para trazer clientes mais propensos à conversão, seja em pagamento ou em vendas. Então, essa pessoa começa a ser exposta a dados, e aí, essa pessoa que iniciou com a gente ali no call center nosso, ela começa a ser exposta a desafios analíticos, a desafios técnicos, como ela aprender e ter uma exposição a um SQL, ela ter alguma exposição, conforme ela vai entregando e ela vai evoluindo, a programação, a Python, e essa pessoa, ela pode ter a vida dela transformada. A gente tem alguns exemplos lá dentro da SuperSim. Então, é uma pessoa que veio aqui com uma perspectiva de ser um agente de cobrança e hoje ela está seguindo uma carreira que a gente chama lá de BA, né, que é o Business Analyst, e é uma pessoa que está dando insumos ali para os tomadores de decisão, é a pessoa que está trazendo hipóteses para a gente realizar teste AB, então recupera mais se a gente falar com esse cliente por SMS ou por WhatsApp, qual que é o ponto ótimo, tem que mandar uma, duas, 10 mensagens para esse cliente, ou mesmo para ligação, né? Qual que é o ponto ótimo aqui? Eu tenho que ligar para o cliente para cobrar ele uma vez a cada 3 dias ou 3 vezes por dia. E aí essa pessoa já vem com o background de ela conhecer completamente o nosso cliente, porque é ela que fala com o nosso cliente, e ela vem sendo aprimorada com essas habilidades técnicas e principalmente com as habilidades analíticas, e ela transforma a carreira dela de um operador de call center por uma pessoa que vai eventualmente poder ser capaz de ser o braço direito de quem toca um negócio, ou muitas vezes essa pessoa pode, num estágio mais avançado, tocar o negócio. Então a gente tem Sim. um time e a gente tem um dos mantras lá que
Claro que o nosso objetivo é dizer o maior número de sim possível, mas a gente tem que também entregar valor para o acionista e para o colaborador. E esse valor que a gente entrega para o colaborador vai muito além dos benefícios, vai além de transformar uma carreira, transformar uma vida, identificar um talento que dificilmente seria identificado em outro lugar. E imagina, a gente motivando o time dessa forma faz com que o ciclo de crédito gire numa porta giratória mesmo, assim, né? Então a gente consegue vender mais, consegue recuperar mais. Se a gente vende mais, recupera mais, a gente baixa a inadimplência. Se a gente baixa a inadimplência, a gente tem mais apetite a flexibilizar algumas regras de crédito. E aí você entra num ciclo muito positivo de concessão e a empresa começa a cada vez gerar mais novos clientes com uma inadimplência saudável. Então note que vai muito além do motor de crédito. Eu dei essa volta enorme para dizer que uma fintech, SuperSim no caso, a gente atribui sem dúvida nenhuma o sucesso, o break-even da companhia a vários fatores que vão muito além de um motor de crédito. Na verdade, eu tenho tentado lembrar aqui o nome, mas na própria Amazon, né, que também tinha esse conceito de eu ter produtos mais baratos que atraem novas pessoas, as novas pessoas me permitem comprar mais barato, né? E aí você tem essa engrenagem rodando cada vez mais rápido, cada vez mais de forma eficiente. E acho que vocês identificam bem de que, poxa, você tem, além do motor de crédito, você tem tecnologia, pessoas identificando, então, e imagino que também é muito os insumos que você tem na ligação, entendendo os perfis, deve gerar muito insight para testes que vocês vão fazer ali no meio do caminho, né? Por exemplo, a identificação de público. Pô, eu tô imaginando que estou falando com esse tipo de público, mas as minhas ligações caem para outro. Opa, aqui pode ter um bom sinal ou um mau sinal, e aí vão avaliar conforme o tempo passa, né? Sem dúvida, a gente é muito guiado a dado e a gente é muito provocado e a gente provoca bastante o time ali a fazer coisas diferentes, a levantar hipóteses. Todo mundo pode achar o que quiser, mas nenhuma decisão vai ser tomada com base em achismo, assim. Então, pô, você tem uma hipótese, cara, vamos testar, e vamos fazer teste AB. Então, a gente tem uma agenda de testes e desafiar o status quo das coisas muito intensa. E isso traz cada vez mais otimizações, excelência, melhores resultados. Então, a gente tinha um mato alto 5 anos atrás que, pô, era mais fácil a gente ter agendas transformacionais. Agora a gente está entrando numa fase que os ganhos são cada vez menores. Portanto, a criatividade e os testes têm que ser cada vez mais provocados para que a gente possa dizer sim com segurança para o maior número de clientes, né? Eu me lembrei agora que chama Flywheel. Flywheel, Exato, que é a engrenagem ali, né? Que vocês a já. porta giratória. Porque vocês já encontraram. Acho que esse é o mais interessante, assim, né? Acho que no começo você vai testando hipóteses, vai entendendo, mas conforme você tem essa disciplina de olhar para trás, entender o que deu certo, o que não deu certo, né? Tua engrenagem vai ficando mais eficiente e tal. E que legal que tem as pessoas que estão lá dentro também podem, você falou, né? Não só o acionista, mas as pessoas que estão dentro da empresa e, por consequência, o teu cliente, né? Porque à medida que você vai ficando mais assertivo, o teu cliente também vai ter acesso a um juros mais baixo, possivelmente, a um plano de pagamento diferente, ou a um principal maior que ele vai tomar, né? Então, tudo isso, né? Se você olha essa engrenagem como um todo, é muito fácil de ver que todos têm benefício, né? Quando você trabalha dessa forma mais sistematizada, né? Exatamente. Como eu disse, assim, o nosso foco são 3 públicos: o cliente, o acionista e o colaborador. E quanto maior for a entrega para o cliente, muito provavelmente maior vai ser para o acionista. E quanto maior for a entrega para esse colaborador, que vai muito além dos benefícios, vai para um plano de carreira, mais novos colaboradores e bons novos colaboradores a gente vai ser capaz de atrair. E também é uma porta giratória aí. Então a gente entra num ciclo, uma espiral Virtuoso, né? positiva, um ciclo virtuoso, uma espiral muito positiva que faz com que a gente gere a famosa escala
né? O jogo de crédito, ele é muito voltado, ele é muito positivo quando você tem escala, né? Ainda mais no ticket que a gente está falando, ainda mais no público que a gente está falando. Então, é, essa escala é fundamental para que a gente continue entregando valor para esses três pilares aqui. E assim, ó, eu quero te ouvir falar desse ponto, acho que você tocou em ponto importante de escala, porque vocês estão em pleno crescimento de escala, acredito, né? Você me falou que era o funcionário número 30, hoje vocês têm 300. A linha não é reta assim, né? Não é tão fácil assim, né? Vai contratando, falta espaço, possivelmente, falta treinar as pessoas, falta saber se você está medindo com a melhor qualidade. Como é que é o grande desafio, esse crescimento tão rápido assim, né? Em janeiro você está de um jeito, em dezembro você está outro. E aí, como é que você planeja isso? Como é que você Legal. conta um pouco disso aí? Bom, voltar no tempo aqui. Lá em 2020, a gente estava no escritório pequenininho, e aí esse escritório de um andar passou para 2 andares, depois ele passou para 3 andares, e aí passado alguns anos a gente mudou para um antigo coworking, então a gente pegou todo o coworking para nós, é um espaço bem bacana e a gente tá, pô, cada 2 anos, inclusive atualmente a gente está em reforma para expandir esse escritório cada vez mais. Então a gente já passou num espaço que a gente tinha 30 posições, para um espaço que a gente tinha 60 posições, para um espaço que a gente saltou para 150 posições, saltamos para 300 e agora a gente está caminhando para o mesmo espaço para 500 pessoas. Então a gente vai pegando mais andar, vai reformando andar existente, pô, quebra a parede. Então tem esse desafio físico. A gente entende, principalmente para as pessoas mais júniores e também para as pessoas recém-entrantes da companhia, que é importantíssimo o trabalho presencial, mas a gente também não abre mão do trabalho remoto, até para ajudar não apenas na vida da pessoa, mas na vida da companhia em termos de espaço físico. Então a gente tem times remotos, a gente tem times presenciais, a gente tem times híbridos, a gente é bem flexível, assim, de acordo com a demanda e de acordo com o público ali, para entender se essa pessoa faz mais sentido estar mais dias aqui ou menos dias aqui. Claro, a gente tem sempre uma agenda trimestral que são os nossos offsites. A gente tem 4 offsites no ano. Esses offsites, cada uma das equipes é responsável por trazer 2 e no máximo 2 iniciativas que vão gerar ganhos de escala ou que vão gerar economias para a empresa. Então, trimestralmente, nós nos reunimos, essas pessoas, os líderes de cada uma das equipes, seja do marketing, da área de vendas ou dos produtos, eles têm ali um backlog de 5, 10, 20 iniciativas, mas eles são forçados a levar apenas 2 e a gente pode debater uma terceira ou uma quarta mediante a troca, né? Então, olha, o que você trouxe aqui como prioridade, a gente debatendo aqui nesse offsite, nós entendemos que isso pode ser despriorizado em prol de uma outra iniciativa que está no seu quadro, que está no terceiro tri. Então, traz a iniciativa do terceiro tri, do primeiro tri. Então, a gente tem uma agenda bem interessante de priorização das atividades para permitir essa escala. E a gente também é muito contra ter muitas prioridades. Prefere que a gente tenha 1 ou 2 alavancas por área, a gente está até no movimento de reduzir para 1 alavanca por área, mas que ela seja de fato entregue. E entregue não é tá pronto, a entrega tá pronto e tá dando resultado. Obviamente que não é todas as alavancas que a gente mirar e que a gente executar que vão trazer o resultado esperado. Mas a Até gente porque nem precisaria fazer reunião se todo mundo soubesse, né? Exatamente. Mas a gente tem várias áreas trazendo alavancas. Se a área acertar 1 ou 2 vezes no ano a alavanca-chave, ela contribuiu para o papel de escala da companhia. Então, a gente vai ter agora em setembro o nosso terceiro encontro do ano para planejar agora a reta final. E aí tem sido bastante produtivo para a gente delimitar o escopo das equipes, reduzir bastante um único objetivo e tá toda essa equipe focada naquela entrega. E é claro, a equipe não é apenas
responsável naquele trimestre por entregar aquilo que a gente está chamando aqui de alavanca. Tem todo o trabalho de dia a dia das equipes. Então a gente brinca lá que é o business as usual, o BAU. Sim, sim. Uhum. Então o nosso dia a dia segue a todo vapor, mas a gente tem um projeto por área que tem que ser entregue. Esse projeto pode ser entregue e não dar certo, mas ele não pode não ser entregue. Fantástico, sim. Então esse método de gestão traz para a gente agilidade esses encontros, porque o GPS ali, ele é movido a cada 3 meses, em consenso de toda a companhia, porque muitas vezes essa entrega, essa alavanca de determinada área tem impacto em várias outras áreas, e isso tem funcionado legal para a gente. Num tempo onde a gente tá de tantas informações, de tantas opções, na verdade, né? Eu acho que tem um sentimento também que é fácil você se perder em tentar fazer de tudo, né? Legal ouvir de vocês, assim, que são uma companhia que cresce. Poxa, a gente vai focar em uma entrega, 2 entregas. Porque muitas vezes eu acho que, e quem está ouvindo também pode estar pensando isso, pô, eu tenho que fazer essa atividade, essa outra, né? Então, se você pega lá o manual de marketing, eu tenho que estar em todos os canais, eu preciso falar com o meu público, todos, eu falo, mas eu tenho uma pessoa em marketing, 2 pessoas em marketing, vamos escolher um canal, fazer bem feito esse, fazer o teste, entender se teve resultado ou não, partir para um outro. Eu acho que isso, para quem é menor, né, que falta recurso, é super interessante para conseguir medir, né? Eu falo, poxa, eu imagino que uma das perguntas até que eu ia te fazer, pô, você trabalhou muitos anos aí numa indústria já estabelecida, com grande demanda, né? E aí, de repente, você Processo, está né? processos definidos, né? Então, você tem um transatlântico indo para um lugar já definido, né? Talvez você faça uma curva aqui e ali. De outro, você mudou completamente. Você tem um tamanho, você não sabe aí você pegou mais uma sala, você não sabe se vai durar 3 meses, 6 meses ou um mês. Acho que isso, para você, como pessoa, deve ter sido super interessante, né? Eu sinto essa vibração aí, né? Na hora que você fala de que é prazeroso, mas também é um grande desafio de como é que você não se perde com isso. Acho que é legal você trazer esse ponto de definição. Cada 3 meses a gente vai olhar para um projeto e tal. Exato. E a gente bateu muita cabeça, né? Então, nesses últimos 5 anos, apesar do sucesso da companhia, nós tomamos, obviamente, muitas decisões erradas. Nós gastamos muita energia com coisas que não tinham sentido algum. Isso vai continuar acontecendo, mas a gente está tentando minimizar o esforço, principalmente alocado por equipes grandes, em projetos ou que não fazem sentido ou que tem baixíssima probabilidade de dar certo. Então, ah, hoje a gente já é uma companhia de médio porte, então se a gente aloca muita gente para uma direção, a gente pode bater forte no muro, né? Então, o ideal é que a gente cada vez minimize o esforço gasto com iniciativas que não geram valor ou que não estão alinhadas com o nosso propósito ou que a gente definiu como meta lá no início do ano. Então, a gente é muito chato com esses ritos de gestão, seja essa agenda trimestral, mais os ritos semanais e mensais. A gente tem, você até trouxe aqui, a gente tem muita inspiração com esse manual da Amazon. A gente busca trazer algumas coisas deles, então. Da pizza lá de, como é que é? Um grupo não pode ser maior do que 2 pizzas, né? Que Exato. come 2 pizzas. A gente tem esse mantra lá. Então, uma reunião não pode ter um número de pessoas que comeriam mais que 2 pizzas, né? Isso aí. Senão vira um all hands, na verdade. É isso. É uma comunicação, né? E não uma definição, né? Sim, e a gente tem algumas regrinhas ali, né, que a gente está cada vez mais apegado a elas, porque elas têm funcionado para evitar a perda de tempo, principalmente. Então, por exemplo, a reunião sem pauta é cancelada. Então, uma reunião que não tenha temas e um material descrito até alguns momentos antes da reunião ali, para que as pessoas que vão participar dessa reunião possam ler e entrar nessa reunião para gerar mais valor e não ser abordado por um tema completamente aleatório que ninguém tem ciência, se não houver esse material disponibilizado para todos que estarão ali, não tem essa agenda.
Melhor cada um trabalhar no que você tá. Não vamos parar o que a gente tá fazendo para discutir algo desconexo ou algo que tem pouca gente a par. Então, a gente tem se apegado a esses ritos. Nossos materiais, eles são todos descritos, então não há PowerPoint na empresa. A gente Vocês estão bem doutrinados. na Amazon. Acho que quem não conhece, busca depois entender um ponto que é o seguinte, eu acho que é six-page memo, né? Que é um memorando, né? A Amazon no início falou assim, olha, não tem mais PowerPoint. Vai ter um memorando de 6 páginas, né? E aí eles tinha lá, como contar uma história. Olha, deixa eu contar uma história aqui do porquê que eu acho que esse projeto é interessante. E aí, se eu não me engano, eles faziam uma FAQ, né? De perguntas e respostas. Todo mundo entra na reunião, os 15 primeiros minutos ali é de leitura de forma focada, e aí começam as perguntas. Cara, esse é um negócio bem diferente, né, cara? Porque, assim, eu já fui de companhia maior, você também. Não deixa de ser, quando você é funcionário, uma forma de exposição do teu trabalho. Então, eu, por exemplo, me preocupava com a forma como eu ia mostrar aquilo. Um slide um pouco mais bem feito, né? E às vezes, quem não perdeu um dia inteiro fazendo um slide um pouco mais bonito e o dado não tava mudando, mas o slide estava mais bonito, estava mais apresentável, né? Você não pode colocar bullet points. Enfim, tinha algumas regras ali. Mas o que vale, afinal, para a companhia, né? Aquilo é uma reflexão muito importante. Acho que quem tem nosso público aqui é mais formado por empreendedores e pessoal de empresas menores, de questionar isso. Eu acho que você está trazendo alguns pontos, e eu estou me empolgando aqui porque eu acredito muito nisso. Assim. Trazer um slide bonito é uma coisa, trazer conteúdo é uma coisa bem diferente, né? Sim, não, e eu particularmente vejo de fato muito valor nisso, porque você, ao invés de fazer um slide, você tomar conhecimento da situação que está ali acontecendo na sua área, e você, claro, ir atrás dos dados, fazer as devidas análises das tabelas, dos gráficos, e você ter plena compreensão do reporte que você quer dar e transformar isso num texto é algo que te faz ter uma linha de raciocínio muito coerente e te faz explorar e abordar o problema que vai ser debatido ali de uma forma muito mais clara. Você escrever isso te faz pensar e te faz raciocinar de uma forma muito mais ampla do que você desenhar um slide. Pelo menos para mim, e na Super Sim tem sido muito legal esse método de trabalho. É muito útil, às vezes até para a vida pessoal, assim, pô, você está com um problema, começa a escrever. E a probabilidade de você encontrar uma solução, ou pelo menos você levantar, ser mais criativo nas possibilidades de solução que você tem, tende a ser maior. Então, eu sou super a favor, tem funcionado bem. As pessoas também compraram a ideia. A gente entendia em dado momento que haviam muitas reuniões. Então, a gente tem um outro mantra lá que uma pessoa tem que ter algum dia da semana X horas ininterruptas de trabalho para que ela esteja focada no trabalho dela, sem que haja distrações, perdão, sem que haja distrações ou sem que haja algo que roube o foco dela. Então, isso também é muito importante, ainda mais no nosso jogo de crédito aqui, que é tanto detalhe, tanto número. Se você não tiver X horas ininterruptas de análise ali, não tem como dar certo. Então, São muitas variáveis, né, cara? demais. Você pode quebrar o perfil do público em milhões de variáveis. Eu posso puxar lá na inadimplência de todo mundo que tem o nome Igor. Sim. E definir que, por exemplo, não empresto mais para Igor ou não. Igor pode liberar aí, né? Claro. Você pode chegar a uma conclusão completamente Exato. esdrúxula, vamos dizer assim, porque você seguiu um padrão ali. padrão. Exato. E acho que além do tudo que eu falei no começo, das alavancas, do time, dos benefícios, do nosso propósito, os ritos têm se tornado cada vez mais importantes para a gente também minimizar as chances do erro. E na verdade, o problema não é nem o erro, o problema é gastar energia onde não faz sentido, né? O grande lance é isso. E muitas vezes você só vai saber que não faz sentido depois de fazer, né? Falo, se todo mundo soubesse, era mais fácil, né? Você vai lá e aplica.
Aliás, ia ser difícil, porque aí a concorrência era muito grande, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Sim. Então está aberto a fazer. Obviamente, você faz uma análise anterior, fala, pô, isso faz sentido, né? Como você falou, não, emprestar ou não emprestar para quem chama Igor não faz sentido. Vamos olhar outras variáveis. Mas a partir do momento que você olha aquela variável, você não sabe exatamente para onde ele vai. Na de preço vai para cima, vai para baixo ou não vai mexer o ponteiro. Aí só o tempo vai dizer. Aí você tem que criar aquela disciplina, né? De olhar mês a mês, entender. E aí, pô, executou. Então agora a gente tem dados. É o que você falou, né? Pode dar errado. O que não pode é não executar, né? É isso. Ou executar errado, né? Medir errado também é um problema que a gente começa a Isso é verdade. ter acho que um ponto interessante é que executar um teste AB parece ser algo tão simples, né? Mas se não tiver bem documentado, se a gente não isolar corretamente as variáveis que a gente quer medir, ele pode te levar a uma conclusão muito errada. E isso acontece. E até essa ferramenta de escrever, de documentar, que parece que você vai numa linha burocrática e a gente está numa startup que é mega desburocratizada, é fundamental a gente ter algumas regras para as coisas funcionarem. Eu já vi inúmeras decisões erradas serem tomadas com base em interpretações incorretas de testes que não foram bem isolados e que levaram a uma conclusão incorreta. Então, a gente é muito diligente com simplificar e dar clareza do que a gente está fazendo ali para todo mundo que está envolvido em determinados temas. Eu quero te dar um exemplo nisso que você está falando. Como eu comentei, eu já fui de crédito cobrança. Sou meio dinossauro, né? Pela minha... do Banco Real lá atrás. Olha só o que eu vou falar. Apareceu o SMS, tá bom? Como um canal de cobrança. Bom, e aí o que você faz? Bom, eu vou isolar aqui aleatoriamente aqui um público e eu vou mandar SMS. Depois de um tempo eu vou calcular se veio mais retorno ou não. E aí, olha só que duas interpretações que a gente pode ter. Eu lembro de um dos gestores lá de Analytics falar o seguinte: foi igual. Na verdade, não tem diferença nenhuma entre mandar ou não mandar SMS. O cara que era mais de execução, que estava diretamente ligado à operação, falou assim: não, pera. Eu tenho uma outra leitura. O SMS não faz o cliente pagar ou não. O que faz o cliente pagar ou não sou eu aqui na minha operação, nas argumentações e aquilo que eu vou fazer. O que eu preciso medir é o seguinte: esse canal foi mais barato para eu conversar com esse cliente? Porque tanto faz se ele chegou por SMS ou ele chegou por uma carta de cobrança. As duas fizeram a sua atividade de gerar um contato receptivo. Aí vai de mim se eu negociei bem ou não, enfim. Então não dá para só essa variável ser analisada. E aí continuou o teste e foi implementada uma ferramenta de SMS. Né? Bom, hoje SMS, não sei, você deve usar ali, mas em algum momento não é esse a bala de prata que vocês têm lá, com certeza. Mas era uma novidade que a gente tinha e que, se você interpretar diferente, ou você largava a mão dessa ferramenta, ou você lançava a mão dessa ferramenta por mais tempo. Então, faz muito sentido o que você está falando com a experiência que eu vi lá atrás. Exato. Como você bem exemplificou aí, acho que a gente a partir de um fato, a gente pode chegar às mais diversas conclusões e a gente pode enviesar essas conclusões, né? Então, a gente tem que estar bem alinhado no propósito, né? Do caso do SMS. O propósito do SMS não era o fim era gerar pagamento, mas o meio era gerar contato, né? Nesse exemplo que você trouxe aqui. Então, nesse caso aí, está gerando mais contato o SMS ou a carta. Então, acho que essas definições do que é esperado são muito importantes, não só para os testes, mas para as pessoas. Então, também tem uma agenda ali da gente, pô, o que é esperado dessa contratação? O que ela vai executar? A gente, para ser justo com a pessoa. Então, ó, poxa, Igor, está chegando aqui, é esperado que você desempenhe as atividades A, B e C, e é esperado que o número saia de Y para X. É óbvio que não é tão robótico assim as coisas, mas você tem um escopo bem definido, você facilita muito a gestão de pessoas, facilita muito, consequentemente, a escala das equipes. Então a gente também bate muito nessa tecla de ter bem definido até onde a pessoa vai, o que é esperado e o que está fora do esperado, porque daí na hora da gente, já estou até entrando num outro assunto aqui, mas na hora da gente dar o feedback para essa pessoa, não é o que eu acho. É o que estava no papel versus o que aconteceu. Então não é o que o gestor Danilo pensa da pessoa. É a pessoa
o que ela entregou versus aquilo que a gente combinou 3 meses atrás. Então a gente tem esses ciclos ali também de feedback com bastante frequência, que também ajudaram bastante e ajudam a gente a conseguir continuar escalando. Imagina, 30 pessoas, você tem uma gestão muito mais tranquila e a gente sabe o nome de todo mundo, você conhece todo mundo, você está em convívio a todo momento com todo mundo. 300 não. Sim. Com certeza não sei o nome das 300 pessoas que estão hoje na empresa, com certeza não conheço as 300 pessoas da empresa. Então, é necessário que a gente tenha processos e que a gente tenha escopos bem definidos para cada um da equipe ali, para que a gente mantenha o controle mínimo das coisas. Legal. Danilo, a gente está chegando aqui, foi informado aqui que a gente está chegando aqui ao final da gravação aqui, dessa 1 hora de bate-papo. Passou muito rápido, cara. Quero te agradecer que, pô, fluiu muito bem aqui. Foi um papo muito legal. E eu quero te ouvir aqui. Eu coloquei algumas questões aqui para para levar do Danilo, desse episódio aqui, para quem ficou até agora aqui ouvindo. Enfim, tudo que você e vocês, né? Tenho certeza que não é só você está o porta-voz aqui da empresa, tudo que vocês estão construindo. E que conselho que você traz? Primeiro, pô, você saiu de uma companhia tradicional, grande, transatlântico, foi para uma startup pequena e está crescendo. Que você deixa isso? O que a gente pode levar, né, de conhecimento disso? E o que você vê de futuro para você, para sua família, para o Super Sim, enfim. Sim, bom, primeiramente, do âmbito profissional, acho que o conselho que eu tenho a dar é que se você está insatisfeito com alguma situação, ou com alguma empresa, ou com o seu crescimento, é que você seja o protagonista da sua vida. Então, acho que seria muito fácil eu falar que eu estava infeliz na minha empresa anterior e não ser o protagonista e ir ficando e ficando e ficando e não tomar as rédeas da minha vida. Então, seja até na sua vida pessoal ou profissional, você tem que ser o protagonista. Cada dia que passa, a gente adquire mais e mais sabedoria e você está insatisfeito com alguma situação, busque formas, há maneiras que você pode atuar para resolver. Então eu estava insatisfeito, não com a empresa, mas eu estava insatisfeito com o rumo que a minha carreira estava levando. Eu me via gerando pouco valor naquele ambiente de muita gente, de uma empresa já consolidada, de uma empresa que deveria seguir muito mais os processos do que reinventar a roda, vamos dizer assim. E eu fui atrás, eu tive a felicidade, quando você vai atrás, as coisas vão aparecendo, de estar aqui e construir uma empresa, uma turma lá do zero, de escrever os valores na parede e ver isso se transformar no dia a dia e ajustar e voltar e contratar e abrir novas vagas, novas áreas na empresa. Então isso, para mim, pessoalmente falando, foi maior que qualquer MBA que eu pudesse ter feito fora do país. Uhum. Então isso tem muito mais valor, o skin in the game ali, do que qualquer teoria que eu pudesse ter aprendido. A prática sempre faz muito bem, né? Então acho que o fato de eu ter me incomodado na posição que eu tava, que era uma posição confortável, me fez tomar um risco, né? Vim para uma empresa que eu, não entendia nada, dois, que não existia empresa praticamente, ela estava iniciando, era um embrião de uma empresa. Então, esse protagonismo, essa tomada de risco, acho que, pô, para mim funcionaram muito bem. Sou muito feliz com essa decisão. Eu vou trabalhar, acho que o indicador que eu gosto de medir é como você acorda segunda-feira. Eu acordo muito feliz segunda-feira. E quando isso não estiver mais acontecendo, eu preciso retomar as rédeas da minha vida. E a sua segunda pergunta me fugiu aqui. Não, acho que é isso, acho que você resumiu bem, né? E quero que você deixava aí de Mensagem. mensagem, né? Sim, sim. Acho que você trouxe aí algo já relevante para todo mundo. Eu também fui do tradicional e hoje sou muito feliz de poder construir algo diferente aqui também, de estar construindo com meus sócios, enfim, com os funcionários, e ouvindo histórias já passadas sobre isso e de crescimento
também me inspira e acredito que inspira também quem está ouvindo, vendo a gente aí. Boa. Bom, para encerrar aqui, queria te agradecer demais, Igor, por me receber, pelas perguntas, e desejar todo sucesso para vocês aí da 3R, que a gente tá junto nessa aí. Legal, Danilo. Obrigado, Valeu. cara. Valeu. E você que ficou aí até o final, curtir, compartilhar e comentar. Se você, na tua empresa, acredita que pode fazer um estudo melhor sobre benefícios, ou se você nem conhece o corretor que está trabalhando para vocês, fala com a gente lá, 3r4.com.br. Vai ter um prazer enorme de falar com vocês. É isso aí. Obrigado. Até o próximo episódio.